Mas eu também posso ter uma tendência exponencial. Notem que eu estou falando da parte fixa do modelo, eu não estou falando de y. Eu estou dizendo que a relação de y e x, ela não precisa ser linear, nem curvilinear, nem polinomial. Ela pode ser uma tendência exponencial. Eu coloquei aqui uma exponencial negativa, mas ela também pode ser uma exponencial positiva. Mas nesse caso, a relação entre a tua variável y e x, ela é diferente. Ela não é a mais b de x. Ela é a vezes a constante de e elevado a b vezes x. Em outras palavras, essa equação aqui, ela tem uma outra estrutura. E essa estrutura, ela é exponencial. Óbvio que se você vai ter que fazer esse tipo de relação aqui, você vai ter que lidar com essa equação e você vai ter que procurar ferramentas que te permitam fazer estimativas com essa equação. Ou, se vocês quiserem, se vocês forem bons em álgebra, é facinho vocês passarem daqui para cá. Como é que vocês fazem isso? Faz um log, não sei. Exatamente. Se vocês fizerem o log dessa equação aqui, vocês vão terminar com 1 mais, na verdade, 1 menos 1 vezes o log de x. Vocês vão acabar com uma equação exatamente como essa aí, que está no chat. Em outras palavras, isso aqui também é uma extensão disso aqui. Se eu pegar o x, se o x segue uma relação exponencial, seja negativa ou positiva, tanto faz. Se o y tiver o y e o x tiverem uma relação do tipo exponencial com o meu y, se o y tiver uma relação exponencial com o meu x, se eu transformar o meu x em log, eu volto para essa equação aqui. Eu transformo isso aqui nisso aqui. Então, se vocês têm uma relação exponencial, que às vezes é o caso da área, às vezes é o caso da, sei lá, o número de espécies em função do, sei lá, de alguma outra variável. Se você exponenciar uma variável como essa, você está transformando uma relação que não é linear, que no caso é exponencial, em uma relação linear em escala de log. Ok? Mas se você quiser lidar, se você não quiser transformar o teu dado e quiser lidar com uma parte fixa do tipo exponencial, você vai ter que usar esse tipo de equação aqui. E aí, os estimadores, vocês vão ter que usar uma outra função no R para poder estimar esses parâmetros, porque todos esses modelos que nós estamos aprendendo até agora são modelos lineares, simples ou generalizados, simples ou mistos. Eles só vão conseguir lidar com essa estrutura de equação. Vocês vão ter que lidar com outra função para estimar esses parâmetros. Olha aí, tem uma relação positiva ou uma relação negativa. Tem uma exponencial negativa ou uma relação exponencial positiva. Como é que eu vou saber o que eu quero? Depende do teu objeto de estudo. Às vezes você tem gente, por exemplo, que vai trabalhar com detecção de mamíferos. Se eu não me engano, quando vocês estão trabalhando com detecção de mamíferos, vocês estão assumindo que vocês frequentemente têm que fazer censos e têm que medir a distância de você para o mamífero que você enxerga, para saber a relação, a distância em que você observou o mamífero relativo à linha ou relativo ao transecto que você está fazendo. Para que isso? Porque o tipo de modelo que você provavelmente vai usar, ele assume que a detecção do mamífero ela é maior quando você estiver quando o mamífero estiver próximo de você. Mas a capacidade de você enxergar o mamífero, uma onça, ou seja lá o que for, ela diminui à medida que a distância, à medida que você vê esse organismo mais distante. Ou seja, você tem muito mais chance de enxergar os bichos que estão próximo da linha do que os bichos que estão distantes. Nesse tipo de modelo, quando vocês estão fazendo uma análise com distance, por exemplo, eu não sei se é uma relação exponencial, mas eu tenho
quase certeza que é uma relação exponencial da detecção com a distância, ok? Então, vocês estão incorporando complexidade no modelo biológico de vocês. Você está dizendo, eu não tenho a mesma chance de observar um mamífero a 2 metros ou a 10 metros de distância. Ela é uma relação decrescente. Alguém estuda mamífero e alguém usa o distance? A Isadora trabalha com mamífero, né? Isadora e... Trabalho, só que eu uso outro tipo de modelo. Beleza. Que tipo de modelo que você usa, Isadora? Que leva em conta a detecção e a probabilidade de ocupação, porque eu uso armadilhas fotográficas. Aí o meu modelo considera que um animal pode estar em um local, mas não ser detectado. Beleza, a gente vai já falar sobre isso também. Tranquilos? A Bárbara trabalha com mamífero, a Bárbara tá trabalhando com o Emerson, não tá? Sim. Só que eu também não vou. No meu caso é fogo e remoção de sementes. Aí é uma outra ideia, um outro tipo de modelo. Ah, beleza. Que vai com aquela questão temporal lá que a gente estava falando ontem também. Né? Vários meses pós-fogo. Beleza. Então, bora lá. Próxima extensão. Eu posso usar uma relação que de repente não seja nem linear, nem exponencial, nem polinomial. Pode ser uma relação do tipo Ricker. Eu posso fazer, a minha equação dessa vez vai passar a ser x vezes e elevado a x ao quadrado. Que tipo de relação é essa? Não sei, de repente relação de, não sei, a hora que você tem, por exemplo, um organismo, uma abundância de organismo em função, deixa eu ver o que tem aqui, ou crescimento de um organismo em função da luminosidade. À medida que você aumenta o valor de luminosidade, o crescimento do organismo aumenta bastante, até atingir um pico em um determinado momento. Mas depois, à medida que você continua aumentando mais luz, mais luz, mais luz, o crescimento do organismo diminui lentamente ao longo do tempo e vai perdendo eficiência. Se você está trabalhando com química, bioquímica, ou processos intracelulares que de repente tem essa relação aqui, ou simplesmente a abundância de organismo, ou taxa de crescimento de um organismo, você pode ter interesse numa relação como essa, que não tem a ver com uma relação linear clássica que a gente está fazendo, ok? Você vai ter um dado, por exemplo, de crescimento, você vai ter um dado que é positivo e é contínuo, e vai seguir uma distribuição, como nós estamos falando de crescimento, por exemplo, pode seguir uma distribuição gama. Essa distribuição gama vai ser a distribuição da minha variável resposta, e a parte fixa do meu modelo, ela vai seguir exatamente essa tendência aqui de distribuição. E aí eu vou querer estimar os parâmetros dentro do meu modelo, ok? Então isso pode ser útil também em algum momento da vida. Só que se você tiver exatamente essa estrutura, você não vai conseguir estimar um parâmetro com um GLM clássico. Você vai ter que usar uma outra ferramenta para abrir o teu horizonte, abrir o teu leque de possibilidades. E notem que se você tem essa estrutura aqui no teu dado, se você tem luminosidade e crescimento de uma planta, e você plota essas duas coisas, tem interesse nela, e você vê exatamente essa tendência, você vai sambar, sapatear, teimar, rolar, chorar, tentar fazer de tudo para transformar a variável x para se encaixar nessa coisa aqui, nessa parte fixa aqui, e você não vai conseguir. Por quê? Porque a tendência, ela não vai desaparecer facilmente do teu dado, principalmente se for uma tendência curvilinear como essa aqui. Ou você pode ter uma equação do tipo logística. Ah, eu tenho lá o número de indivíduos na minha população, aí a gente volta lá na aula de ecologia de populações. Eu tenho o número de indivíduos na minha população que vai aumentar exponencialmente à medida que a disponibilidade de recurso aumenta. Mas a partir de um certo momento ele vai parar de crescer, ele não vai crescer mais com tanta velocidade, ele vai estagnar em um determinado limiar ou em uma determinada capacidade de suporte daquela população ou daquele ambiente, ok? Então, nesse caso, nós estamos modelando, nós não estamos modelando a distribuição da variável resposta, nós estamos modelando a estrutura da parte fixa do meu modelo, que vai seguir
uma tendência do tipo binomial, do tipo logística, se vocês quiserem, até atingir uma determinada capacidade de suporte. Ok? Se vocês tiverem várias populações, quiserem medir o crescimento de várias populações, vocês podem estruturar um GLM com distribuição de Poisson, ou seja, abundância de indivíduos na minha população, seguindo uma tendência logística de crescimento em função da quantidade de alimento. Já tem uma parte fixa do tipo logística. E flexibilizando esse crescimento e deixando para cada uma das populações ela atingir um pico ou ela ter uma curva específica para cada uma das populações. E ainda modelar a estrutura espacial desse conjunto de dados. E incorporar, por exemplo, um fator aleatório, flexibilizando essa curva aqui. Cada população vai ter uma tendência a crescer de um jeito específico. Eu estou fazendo um GLM Poisson, com uma estrutura de parte fixa do tipo logística, incorporando uma variabilidade residual que vai me permitir flexibilizar o slope e o intercepto dessa relação para cada uma das populações e estimar um parâmetro médio de crescimento para cada uma delas. Para cada uma delas não, para todas ao mesmo tempo. Tem alguém que levantou a mão aqui, Max? Eu queria perguntar uma coisa, Murilo. A gente ainda, com essa flexibilização da parte fixa, a gente ainda está nos modelos lineares ou a gente já descambou para os modelos não lineares? Já estamos nos modelos não lineares. Os modelos lineares, eles poderiam ser trabalhados até aqui, ó, até polinomial. Depois do polinomial, você já tem outros modelos não lineares. Até polinomial, vocês estavam em modelos lineares, ou vocês poderiam lidar com os modelos lineares clássicos. De exponencial em diante, exponencial, se você fizer o log do preditor, você vai conseguir voltar no modelo linear. Mas se você não quiser, você pode trabalhar com um modelo exponencial. Mas todas essas outras estruturas da parte fixa já são modelos não lineares. Se você quiser estimar essas equações da reta, tem uma função que é NLM, se eu não me engano, que vai estimar modelos não lineares, non-linear models. E aí você vai conseguir flexionar a estrutura da parte fixa do teu modelo, de acordo com essa equação da reta aqui. Ela é um pouco chatinha de lidar, porque você tem que dar os parâmetros, você tem que dizer para o computador, olha, esses parâmetros, eles começa a procurar aqui a partir desses parâmetros, porque a resposta deve estar ali próxima, senão ele não converge. Mas, se vocês quiserem fazer um modelo não linear com distribuição de Poisson, vocês não vão conseguir usar essa função. Vocês vão ter que partir para uma outra coisa, por exemplo, MCMC ou modelos hierárquicos para poder estimar os parâmetros. Se você quiser fazer alguma coisa ainda mais complexa, associar um efeito aleatório ainda a esse padrão não linear com uma distribuição diferente da normal, vocês vão ter com certeza que entrar para o campo dos modelos hierárquicos e ter que fazer o teu modelo em outra linguagem. Ou também posso ter vários outros tipos de curva, por exemplo, Rolling tipo 4, que segue essa curva doida aqui, essa tendência super estranha, mas que se você tiver algum dado que se comporte dessa forma ou de uma forma muito parecida, você pode usar esse tipo de estrutura. Obviamente que essa tendência média que eu estou mostrando para vocês aqui, ela é uma tendência média baseada nesses parâmetros que eu forneci para o meu modelo. Se vocês brincarem com a função curve e começarem a mudar esses parâmetros no computador, vocês vão ver as possibilidades que tem, ou as formas diferentes que tem para cada uma dessa estrutura em função do parâmetro que você especificar, ok? Como é que eu vou saber qual que eu vou usar? Vai ter que ser mesmo esquema da distribuição do Y. Você vai ter que conhecer essas estruturas, você vai ter que saber mais ou menos qual é a forma delas, qual é a vantagem delas, qual é o tipo de premissas que ela assume, e vai ter que botar ela dentro do teu modelo ou construir um modelo com ela. Tem tanto no livro
Tanto não. Acho que é no livro do Ben Bowker, tem um capítulo só sobre parte fixa do modelo. E aí, nesse capítulo de parte fixa do modelo, ele vai falar vários desses tipos de equações e vai dar exemplos de dados biológicos que podem se adequar a algumas dessas situações. Uma outra coisa que é muito doido também, as pessoas têm começado a usar, são outras possibilidades. Eu posso assumir não só uma única equação, não só uma única equação ao longo de todo x. Eu posso assumir duas equações. Teve alguém que falou, acho que foi no primeiro dia, quando tinha um monte de ponto, uma tendência reta assim, com dado de abundância, e depois um monte de ponto exatamente em cima de zero. Alguém falou, eu não posso ajustar uma piecewise regression, ou estimar que do início do gradiente x até o zero, essa equação é de um jeito, e dali em diante essa equação é de outro jeito? Eu falei, pode, e a gente vai falar sobre isso no último dia. Que está aqui, ó. Quando x é menor que S1, quando eu estou em uma parte do gradiente, eu estou assumindo que a função de y em função de x é do tipo A. Nesse caso é uma constante, não é nem uma função, é uma constante. Mas a partir do momento que o meu eixo x passa desse S1, eu tenho uma outra equação, uma outra constante. Aqui, por exemplo, isso fica mais claro. Se eu estou no gradiente abaixo de S1, eu estou seguindo uma tendência positiva. A minha função é A mais B de x. A partir desse ponto no gradiente, eu já tenho uma outra equação. Eu já tenho A S1, ou A de x, que é uma constante. Então, em outras palavras, eu estou quebrando a equação, quebrando a parte fixa do meu modelo em duas equações diferentes. Eu posso fazer até essa parte do gradiente, até S1, o meu modelo é positivo, A mais B de x, ou simplesmente AX, ou simplesmente B de x, se vocês quiserem. Depois, acima de S1, a tendência ela se inverte, ela é negativa. Então, eu vou ter uma tendência AS1 menos B, x menos S1, ok? Então, eu tenho uma equação para cada parte do meu gradiente. Ou eu posso, se eu tenho uma função se eu tenho uma estrutura um pouco mais complicada, eu posso usar um spline. Em vez de especificar e dizer eu tenho uma equação que vai descrever a relação entre y e x, eu posso dizer que essa relação entre y e x ela é muito mais complicada do que qualquer uma dessas equações que a gente fez até aqui. E aí vocês estão vendo, por exemplo, é o caso do GAN, que o Ademar falou ontem. Generalized Additive Models, ou modelos generalizados aditivos. Dessa vez, eu tenho a relação entre x e y, ela é uma relação muito mais complexa do que qualquer uma daquelas estruturas que a gente acabou de definir. Se vocês tiverem que ajustar uma polinomial nesse caso aqui, vocês vão ter que partir para uma polinomial, sei lá, de 11ª ordem. Ela é muito, e talvez nem fique tão bom assim. Então, o que esse GAN faz? Ele assume que a relação de y em função de x, ele não é uma equação simples. Ele respeita uma função. Uma função que pode ser dada por uma complexidade gigantesca. E essa complexidade, ela é dada por, entre aspas, um parâmetro. Só para... Estou simplificando, tá, pessoal? Depois, se vocês quiserem detalhes, vocês vão ter que procurar mais detalhes sobre isso aí. Ela é dada por um parâmetro que pode ter uma relação super complexa com meu y. Em outras palavras, essa função que eu estou estimando, ela vai ser muito mais complexa do que uma relação linear ou uma relação polinomial de 2ª, 3ª ordem clássica. Às vezes até eu nem sei qual que é essa função. Eu nem consigo descrever matematicamente essa função. O que eu vou fazer? Eu vou
em vez de descrever essa função a priori, eu vou pegar os meus dados e vou deixar o computador me dizer qual é essa função, ou simplesmente estimar a função que melhor se encaixa de acordo com os meus dados. E aí, o que eles fazem? Eles não são paramétricos, pelo menos do jeito que eu entendo. Elas não são paramétricos porque a equação da reta não segue um tipo de parâmetro, não segue uma estrutura como aquela que eu mostrei até agora. Ela na verdade, ela é data-driven, que a gente fala. Ela é determinada pelo conjunto de dados que você tem na mão. A função que o computador vai calcular, ela vai ser exatamente a função que vai melhor descrever a variabilidade que você tem no teu dado. Então, se vocês estão vendo televisão ainda, ou estão lendo jornais, frequentemente nos jornais tem a curva de mortes de Covid. Vocês lembram de estar vendo essa curva de mortes de Covid? Que ela começou no 0, aí ela aumentou bastante, depois ela ficou num platô, aí ela começou a diminuir e agora está aparecendo uma diminuição. Se vocês tiverem que modelar o número de mortes em função do tempo, essa equação, a equação que você teria que fazer para descrever essa linha de tendência, ela é muito complicada. Muito complicada. Então, em vez de você definir a parte fixa do modelo e tentar modelar essa curva complicada, que não segue, não tem às vezes forma, é igual isso aqui, ó, ela não tem uma tendência clara, ela diminui aqui, depois aumenta de uma vez, depois fica dando um monte de solavancos para cima e para baixo e cai de uma vez. Ela é uma tendência muito complexa. O que o pessoal faz, em vez de estimar a priori ou determinar a priori qual é esse, eu vou deixar os dados me dizerem qual é essa equação. E o que a gente vai fazer? Vocês têm visto que, pelo menos no Jornal Nacional, aparece a média móvel de número de mortes hoje. O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Eles estão pegando um pedaçozinho desse conjunto de dados, eles estão recortando aqui, eles estão pegando, eu vou analisar só esse pedaçozinho aqui, vou pegar só uma semana do meu conjunto de dados e vou calcular a média desse conjunto de dados. Depois eu vou pegar um outro pedaçozinho aqui desse meu conjunto de dados e vou calcular a média desse conjunto de dados. E vou repetir esse procedimento até o final do meu gradiente. Aí depois eu vou repetir esse procedimento com um intervalo um pouco maior e vou fazer isso para todo o meu gradiente. Ou vou repetir esse procedimento com um intervalo um pouco menor e vou sempre vendo onde é que caem essas médias, quais são as posições dessa média, e vou conseguir definir a tendência nesses intervalos, a tendência média nesses intervalos. E a partir dessa matemática, eu consigo quantificar uma tendência média que se ajuste melhor a esse conjunto de dados. Então, quando vocês estão vendo a média móvel da última semana do número de mortos, o GAN ele vai funcionar também com uma média móvel para estimar a posição média dessa nuvem de pontos que melhor se ajusta ao dado que você tem. E ele vai te fornecer uma função que você nem sabe qual é a estrutura dela, você só sabe que ela tem uma estrutura, e você só vai conseguir enxergar essa função no gráfico, mas você não vai conseguir descrevê-la matematicamente. E essa função ela é dada por um parâmetro que varia de 1 até valores grandes positivos. Quanto mais próximo de 1, mais essa tendência se assemelha a uma tendência linear clássica. Quanto mais esse parâmetro está distante de 1, mais complicada é o formato dessa equação que descreve a relação entre x e y. Então, uma equação como essa aqui, um parâmetro, uma função como essa aqui vai ter um parâmetro estimado de, 7 ponto alguma coisa. E às vezes eles até têm números contínuos, 7.2433, que é como se fosse a tensão do elástico. Se vocês pensarem nisso aqui, uma linha, literalmente uma linha de costura, quanto mais próximo de zero o parâmetro tiver, mais tensionada é essa linha. Quanto maior for esse valor, 4, 5, 7, 9, 10, 11, menos tensionada é essa linha. Quanto menos tensionada ela está, mais ela se encaixa com uma precisão muito maior no teu conjunto de dados.
Então aí a gente acaba não com uma equação, mas a gente acaba com uma função complexa que descreve muito bem o teu conjunto de dados.